Eu quero gerar um flip-flop. De novo, pessoal, o que vale é o flip-flop destino. Okay? O que eu quero implementar? Um flip-flop JK. Então eu vou fazer a minha máquina de estado baseado no comportamento do flip-flop que eu quero implementar. Okay? Como é que é o comportamento do JK? Quando é 00 e continua. 00, permanece estado atual. 01. Se as entradas J e K estiverem com 00 no estado final, mantém o estado anterior, porque o futuro é o vento atual. Se for 0 e 1 vai para 0, 1 e 0 vai para 1, e 1 e 1 no estado futuro é o meu estado atual. Barrado. Então esse é o que eu quero implementar. Então aqui no estado vai ter duas entradas, uma que vai ser a J e outra K, e ela tem que ter esse comportamento aqui. Como eu vou implementar um flip-flop, eu tenho dois estados só. O Q0 com a saída em 0 e o Q1 com a saída em 1. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Dado que eu estou no estado Q0, o que acontece se a minha entrada J for 0 e a minha entrada K for 0? Permaneço no estado atual. Então aqui... Isso pode ser qualquer um da prova? Oi? Pode ser mu. Ele fala que é mu. Ah, esse aqui é mu. O flip-flop é mu, tem que ser mu. Ok? Porque a saída do flip-flop ela não depende da entrada, ela depende do estado que o flip-flop está naquele instante. Tá bom? Então aqui, J é igual a 0, K é igual a 0. Aí vamos pegar. Como eu tenho duas entradas, pessoal, eu tenho 4 situações possíveis. Então, para cada estado, eu preciso ver como é que ele se comporta com as 4 entradas. Okay? Se meu J for 0 e meu K for 1, a minha saída tem que ir para 0, ou seja, eu vou ficar nesse estado aqui também. Então aqui, J é igual a 0, K é igual a... Vocês estão vendo que até agora eu nem sei que flip-flop eu vou usar. Estou preocupado em implementar um flip-flop JK. Okay? Bom, com a entrada J em 1 e K igual a 0, ele vai para 1, então eu vou mudar de estado. Então aqui ele veio para J igual a 0, J igual a 1, K igual a 0. E finalmente, se as duas entradas forem 1, ele vai inverter o estado atual. Então ele vai sair daqui e vir para cá também. J igual a 1, K igual a... Beleza, fiz as 4 possibilidades nesse estado. Agora, pessoal, se for 1 e 1, eu vou inverter o estado atual. Então o flip-flop sai daqui do estado 1 e vai para o estado 0. J igual a 1, K igual a 1. Nós estamos vendo que eu fiz a máquina aqui, o diagrama de transição de estado, baseado no flip-flop que eu quero implementar. Okay? Aí agora, que flip-flop que eu vou usar para implementar essa máquina aqui? Posso usar um tipo D, posso usar um tipo D, posso usar aquele XY, posso usar aquele AB, tanto faz. Vou fazer com 2 aqui para vocês verem que dá... Bom, vamos usar um flip-flop do tipo D para projetar isso. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Fazer uma tabela. Antes de jogar no mapa de Carnot, o que eu faço? Tabela de transição, para pegar isso aqui e botar numa tabela para jogar para o mapa. Então eu tenho a minha situação das entradas. O meu estado atual. E o meu estado futuro. Então, dado que eu estou no estado atual que é 0, eu tenho 4 combinações da entrada, das entradas. Então, 0, 0, 0, 1, 0 e 1. Olhando aqui o diagrama, pessoal, com 0, 0 eu mantenho no Q0. Então, meu estado futuro é continuar no Q0. Okay? Com J0 e K igual a 1, meu futuro é me manter aqui no Q0. Com 1 e 0 eu vou para Q1. E com 1 e 1 eu vou para o estado Q1. Okay? E agora, estando no estado Q1, minha entrada pode ser 0, 0, 0, 1, 0 e 1. De novo, pessoal, até aqui eu estou exclusivamente no comportamento do flip-flop que eu quero implementar. Okay? Se eu tiver com a entrada 0, 0, estiver no estado Q1, eu mantenho no estado Q1. Se for 0 e 1, o
flip-flop vai para 0, então ele vai para o Q0. Aqui ele continua no Q1 e aqui ele volta para o Q0. Entendeu? E aí, lembrando, pessoal, que Q0? Eu tenho dois estados. É um flip-flop, claro, implementando um flip-flop. Ou seja, aqui a saída seria esse estado Q0 é representado pela minha saída aqui igual a 0, e esse estado aqui é representado pela minha saída aqui igual a 1. Ok? Então significa que aqui eu vou ter uma transição. Aqui eu vou ter uma transição de 0 para 0. Aqui eu vou ter uma transição de 0 para 0, 0 para 1, 0 para 1, 1 para 1, 1 para 0, 1 para 1 e 1 para 0. Pronto, agora eu estou em condição de jogar o mapa de Carnot. Só nesse instante é que eu olho qual flip-flop que eu vou usar para implementar o meu sistema. Okay? E aí eu preciso do que para lançar no mapa de Carnot, pessoal? Para olhar isso aqui com as entradas e jogar no mapa de Carnot. A tabela de transição do flip-flop que eu vou usar. Sabe de cor? Não sabe nenhum de cor. Você já tá feito. A do D, mano. O D é mais longo, né? É. A do D também. Aqui o meu que é atual, porque Ah, essa pergunta aí. A do D também. eu posso ter uma transição de 0 para 0, A do de D 0 para 1, de 1 para 0 e de 1 para... Com o tipo D, pessoal, o que importa é o estado futuro. Para onde o meu flip-flop vai? Não importa o que eu tinha na entrada. Então aqui eu preciso colocar 0 na entrada D, 1 na entrada D, 0 na entrada D e 1 na entrada D. Ok? Eu vou projetar essa mesma máquina aqui com o flip-flop do tipo D e com o T, para vocês verem que primeiro eu foco no que eu quero implementar. E depois é que eu escolho qual é o flip-flop que eu vou usar para a implementação. Acho que tá aí eu gosto. Meu mapa de Carnot vai ter quantas variáveis, pessoal? Vamos lembrar o que é uma máquina de estado finito, pessoal. Tem aqui uma lógica combinacional. Aguardem isso daí. Combinação. Vai cair na prova. Onde as minhas entradas estão aqui. Ele coloca para relacionar. Tem aqui a minha memória, que são os flip-flops. Ela entra nessa lógica combinacional. Isso aqui é o meu, que entra na lógica combinacional, é o meu estado atual. Ok? Para quando vier um pulse de clock, o estado atual está entrando nessa lógica combinacional mais as entradas, eu vou gerar uma saída dela, que é o que a gente chama de estado futuro. Eu quero para onde que meus flip-flops estão. Ok? Quando a gente está jogando mapa de Carnot, a gente está justamente projetando essa lógica combinacional. Aqui, pessoal, eu não estou nem levando em consideração a saída. Se for uma máquina de Moore, a minha saída, ela só é feita por aqui, ó. Lógica combinacional e me gera as saídas do meu sistema. Se for uma máquina de Mealy, eu também pego isso daqui e ligo aqui. Ou seja, eu projeto duas lógicas combinacionais. Uma que é a lógica do próximo estado e a outra que é a lógica da saída. No flip-flop a gente não precisa projetar essa lógica da saída, e o próprio estado aqui já é a minha saída. Ok? Então voltando aqui, pessoal. Quais são as variáveis que eu vou jogar no mapa de Carnot? Quais são as variáveis que alimentam essa lógica combinacional aqui? É o estado atual, isso vale para todas as máquinas. O estado atual e as entradas. Mas na hora de jogar no mapa de Carnot, pessoal, vocês têm que olhar qual é o estado atual e as entradas, e aí ver o que eu quero que saia da minha lógica combinacional, que é o que vai determinar essas transições aqui. Então, as variáveis do meu mapa de Carnot são as do estado atual e da entrada. Ou seja, eu vou ter o J e o K como entradas, e o meu Q, que é a série do flip-flop, também. Aqui 0, 0, 0, 1 e 1, 0. O que eu coloco aqui, pessoal?
O que eu vou olhar ali na tabela? Quando as minhas entradas forem 0, 0 e meu estado for 0, ou seja, as entradas 0, 0 e meu estado for 0, o que eu quero que o meu sistema vá para o futuro? Tem uma transição de 0 para 0. Para que eu tenha uma transição de 0 para 0, eu tenho que colocar 0 na entrada, ou seja, esse meu sistema aqui tem que me gerar na saída da lógica combinacional esse 0 aqui. Ok? Bom, aí quando eu tiver com a entrada JK em 0 e 1 e meu estado atual for 0, eu vou ter uma transição de 0 para 0. E aí, para eu ter uma transição de 0 para 0 no flip-flop do tipo D, eu coloco 0. Bom, se agora minhas entradas tiverem, vou pegar daqui, tiver 1 e 0 e no estado 0, eu vou ter uma transição de 0 para 1. Okay? Tanto de 1 para 0 quanto de 1 para 1, pessoal. Vou ter de 0 para 1, então aqui 1 e aqui 1. Tudo bem? Bom, agora eu vou para o estado Q1. É esse daqui. Se as minhas entradas duas estiverem em 0, eu vou ter uma transição de 1 para 1. 1 para 1, eu coloco 1 aqui na entrada do flip-flop. Okay? Se as minhas entradas estiverem com 0 e 1, eu vou ter uma transição de 1 para 0. Então eu preciso colocar aqui 0. Okay? Se eu tiver agora com as entradas em 1 e 0, eu vou de 1 para 1. De 1 para 1 eu preciso colocar 1 aqui. E finalmente, se as minhas entradas estiverem em 1 e 1 e eu estiver no estado Q1, eu vou para o Q0. Eu tenho uma transição de 1 para 0, eu jogo 0 na entrada daqui. Ok? E aí, o que eu coloco aqui na entrada D do flip-flop? Porque eu estou usando o flip-flop do tipo D para implementar isso aqui. Está barrado e está barrado aqui. Esse par de cima é o que, pessoal? Barrado. Barrado mais O barrado. Então, meu flip-flop JK seria, vou usar um do tipo D para implementar um JK, uma porta ou duas vezes, onde eu vou entrar aqui com J, e a minha entrada K vai vir com o inversor aqui, eu vou pegar essa entrada aqui e vou ligar aqui. Ou seja, meu flip-flop JK implementado a partir do tipo D. Okay? Então quem olhar de fora vai ver o J e o K e o funcionamento vai ser do JK, mas lá dentro eu estou usando o tipo. Tá claro a ideia, pessoal? Então, de novo, primeiro foca no flip-flop que vocês querem implementar. Esse daqui. Se eu der uma tabela fictícia lá na prova, vê o que é a tabela, o que eu quero que o flip-flop faça. Essa tabela daqui é que vocês têm que espelhar aqui na máquina. Okay? Na hora de implementar, só na hora de implementar, eu posso dar um JK, um D, um T. Vamos implementar ele com tipo T. Como é que eu faria? Se minha entrada T for 0, então é meu estado futuro. É o estado atual. E se a minha entrada T for 1, ele inverte o estado atual. Com isso eu vou fazer a tabela de transição do flip-flop. Então ele pode ter uma transição de 0 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0 e de 1 para 1. O que eu preciso colocar na entrada? De 0 para 0, pessoal. O que eu tenho que colocar na entrada aqui? 0. Ele vai manter o estado atual. 0. De 0 para 1. Tem que colocar 1 porque ele vai inverter o estado atual. De 1 para 0. 1 também. Ele vai inverter. E 1 para 1 manter o estado atual. Eu coloco 0. Ok? Aí agora fazendo aquela mesma mapa de Carnot ali. J, K, Q, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Eu agora quero saber o que eu vou jogar aqui na entrada P. Eu estou usando agora o flip-flop do tipo T. O que vem aqui, pessoal? Se as minhas entradas J e K estiverem em 0, 0 e eu tiver no estado atual Q0, que é representado por Q igual a 0, eu vou ter uma transição de 0 para 0. Para que isso aconteça, eu tenho que colocar 0 na entrada T. Okay? Se eu tiver no estado Q0, que é essa linha com a entrada em 0, 1, vou ter uma transição de 0 para 0.
0 para 0, coloco 0 aqui. Finalmente, se eu estiver aqui no estado Q0, entrada 1, 0. Eu vou ter uma transição de 0 para 1. 0 para 1 eu coloco 1. E a outra também vai ser uma transição de 0 para 1, coloco 1. Agora eu estou no estado Q1 e as minhas entradas são 0, 0. Ok? Então eu estou aqui, ó. Eu vou ter uma transição de 1 para 1. Uma transição de 1 para 1 é colocar 0. Ok? Depois eu vou ter uma transição de 1 para 0. Que é 1. Depois eu vou ter uma transição de 1 para 1. 1 para 1 é 0. E finalmente, quando eu tiver com as duas entradas em 1, no estado que é 1, eu vou ter uma transição de 1 para 0, que é 1. Esse aqui, eu vou pegar esse para aqui, que é o mesmo ali, e esse para aqui. Montando aqui vai ser J, que multiplica Q barrado, mais o K, direto, não é isso? Vezes o Q. Ok? Mais ou menos a mesma coisa ali. Vou ter aqui o flip-flop do tipo T agora, onde eu vou ter aqui uma porta ou, duas portas vezes. O J entrou direto aqui com o Q barrado. E o K também vai entrar direto aqui, só que com o Q. Ok, pessoal, podia usar um outro flip-flop para implementar essa dispositiva. Então, diferencia isso, pessoal. Qual flip-flop que eu quero implementar? Então, minha máquina, minha tabela, é tudo o flip-flop que eu quero implementar. Uma vez que eu obtive isso, só na hora de jogar no mapa de Carnot é que importa o flip-flop que eu vou usar para implementar aquele outro flip-flop.